alô, boa tarde, salve, salve, donos da bola no ar, a partir de agora aqui direto do conglomerado de emissoras do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Olha, segunda-feira, semana começando, chegando com mais uma edição dos Donos da Bola, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro segue sem vencer, né? Derrotado pelo Santos por 1-0. O foco agora é Libertadores, River Plate, o adversário da próxima quinta-feira. Em Buenos Aires, a bola rola. No primeiro jogo, o segundo aqui no Mineirão. Já o Atlético goleou o Fluminense, né? Se tivesse sido 7, 8, não seria nenhum exagero, né? Mostrou que a eliminação na Libertadores, mesmo acontecendo na quarta passada, não arrefeceu o time, não tomou conhecimento dos cariocas, fez 4-1, a gente fala de tudo isso agora aqui nos Donos da Bola com os nossos intrépidos comentaristas. Mas agora eu já vou emendar com um recado para você. Outro dia eu estava pensando, toda vez que uma coisa importante acontece, a gente fica louco para contar na mesma hora para quem a gente gosta, não é? Porque o momento é importante, você quer dividir, não pode ficar para depois. Mas e aí, o que a gente faz para compartilhar as novidades com a família, com os amigos? Usa o Claro Fone. Porque com o Claro Fone, você fala ilimitado com qualquer fixo da sua cidade por apenas R$19,90 por mês no Combo Multi. É isso mesmo que você está ouvindo. R$19,90 por mês para falar sem se preocupar. E além disso, você conta com serviços inteligentes, grátis, como Conferência 3, identificador de chamadas e também chamada em espera. Então não deixe essa oportunidade para depois. Ligue agora 4004-8021 e peça já o seu, porque, claro, é você quem faz o agora. Vamos dar uma passada aqui agora, ver o que aconteceu sem perder tempo. Vamos dar um pulo lá em Brasília para conferir a goleada do Atlético 4-1. Olha, mas deitou no Fluminense. Roda aí que a gente comenta de cá. Deitou no Fluminense. Eu vou dizer para você uma coisa. O volume do Atlético ontem, eu acho que pelo volume apresentado, pelo futebol apresentado, sem exagero, se tivesse vencido ali por 6, 7, 8, não seria nenhum tipo de exagero mesmo, porque jogou para isso, mas 15 minutos ali teria feito o quinto, sexto e tal. Por gentileza, Carlos Rubens Doné Júnior, você acha exagero o que muita gente está dizendo hoje, nessa segunda-feira após a vitória, de que o Atlético tem futebol para brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, que é um time que passa confiança? É muito cedo para falar nisso, vamos deixar os de lá falar e vamos comendo pelas beiradas? O que você pensa disso, Cadu? Boa tarde. Boa tarde, Everton, boa tarde a todos. Olha, isso é análise, né? O Atlético é um dos favoritos, independentemente desse jogo, a gente já sabia disso, já vinha colocando o Atlético na prateleira de cima ali, entre os melhores times. Agora, é claro que depois de uma vitória tão tranquila, tão fácil, tão avassaladora, que os elogios ficam maiores e que a turma sente mais confiança mesmo. Como você disse, de fato, poderia ter sido 6-7, jogo de um time só, todo mundo atuando muito bem. E nas escalações, Everton, antes de o jogo começar, a gente já via uma diferença muito grande, tanto em termos técnicos, quanto com relação às propostas dos times. O Atlético com um só volante, pela primeira vez começando um jogo com Carlos e Thiago Ribeiro juntos, né? Eles já tinham atuado em conjunto durante uma partida, mas não começando um jogo. O 4-1-4-1 te mandou um abraço, só um volante, aquela segunda linha de 4 ali, fazendo um trabalho muito interessante. E o Fluminense com 3 volantes, sendo um deles o Pierre, sendo 2 dos volantes, na verdade, com pouca saída de bola, caras de mais marcação, um time sem grandes armadores, sem grande poderio ofensivo, com uma defesa também muito criticada. O Júnior Brasil, antes do jogo, já cornetava a defesa do Fluminense, dizia que era muito fraca e com razão, não passa muita confiança, apesar de ter algum que está lá há 300 anos. E é uma baba. E é uma baba, mas teve ali seus momentos, né? Funcionando. Então, o carrossel atropelou. Ontem foi uma máquina. Aí já vamos falar, tá falando que é uma máquina? Ontem foi uma máquina. É um baita time, foi eliminado injustamente da Libertadores e ontem mostrou que é sim candidatíssimo, meu caro Everton. Muito bem. Júnior Brasil, você criticou a defesa do Fluminense. O Ulisses Costa disse há pouco no Jogo Aberto que o Fluminense será goleado
por todos os adversários do Campeonato Brasileiro. Ou seja, ele falou exatamente desmerecendo... isso. Você está mudando as palavras do cara, hein? Não, ele falou que o Fluminense será presa fácil, será goleado por todos os grandes adversários do Campeonato Brasileiro. Então é normal, né? Ele também falou que o São Paulo venceria as duas do Cruzeiro e passaria a próxima fase da Libertadores e tal. Mas tá na hora da gente valorizar e falar e evidenciar o Atlético na competição, ou a gente ainda tem que ter um olhar também para o adversário e, de repente, até a limitação desse adversário. Por que eu estou te perguntando isso? O Guarani do Paraguai era o simples Guarani do Paraguai até ganhar as duas do Corinthians. Mas Paraguai, não tem tanta expressão, o time é isso, o time é aquilo, o time ganhou as duas, então incontestável. Eu vejo o Fluminense para brigar no meio de tabela. Já tem gente falando que o Fluminense vai brigar para não cair. Né? O que uma derrota não faz, principalmente acachapante? Boa tarde, vitória Brasil. Custosa também. Grande abraço, Everton, para você e para todos. O Cadu destacou a questão da força defensiva de dois volantes que vinha o Fluminense em contraponto ao Atlético que vinha com um volante. E tem um detalhe, o Dátulo, que era para ser segundo volante, foi muito mais meia do que volante. Então foi um Atlético extremamente ofensivo. O Fluminense poderia até três, né? Mas o Jean estava jogando mais pelo lado do campo. E outra coisa que foi um problema, não é pecado. Eles falam barbaridade desse garoto Gerson, Vinícius também é um cara de qualidade, mas são muito jovens, principalmente o Gerson, para comandar uma equipe num momento desse. E aí o que acontece? Tira os mais novos, entra o pré-histórico Magno Alves. Não tem jeito de você acreditar que vai ter uma mudança com relação ao Fluminense. E até no segundo tempo conseguiu ter algumas jogadas, acordar para o jogo, mas o volume do Atlético, a intensidade, a velocidade, a troca de posição de seus jogadores, um Thiago pela direita, um Carlos jogando aberto na esquerda, a movimentação dos caras, um Luan pelo meio, que grande partida do Luan. O Atlético com bola alçada, chutando a gol. E não dá para falar, vocês estão falando por um jogo? Não, o Atlético antes estava jogando bem e não conseguia vitórias. Dessa vez a vitória veio, houve o encaixe, houve o resultado. E é justo falar que o Atlético vai sim brigar pelo título. Muito bem, tá certo então. Brasil, enquanto você falava aí, estava me comunicando, fazendo umas mímicas aqui pro grande Rodrigo Gênero. Não prestou atenção no que o comentarista falou, que foi muito bom. Você perdeu um grande comentário. Realmente eu não prestei, eu assumo. Daqui a pouco a Dimara vai falar, porque os jogadores do Atlético também falaram. Daqui a pouco, pode voltar para mim aqui, Fabrício, por gentileza. Aliás, Fabrício, não, quem volta não é o Fabrício. Deixa eu dar só um recado para você aqui. Eu já falei por diversas vezes aqui no programa sobre a Socicar. E quando eu falo é porque eu conheço, e por isso eu indico. Então você vai proteger o seu carro ou sua moto até 300 cilindradas na Socicar, pelo melhor custo-benefício do país. Por apenas R$ 3,00 por dia você garante proteção total do seu carro ou motocicleta contra furto, roubo, colisão, granizo, perda total e qualquer outro fenômeno da natureza. Atenção! Olha só que maravilha, a assistência técnica da Socicar, além dessa proteção contra furto, roubo, colisão e tal, você tem assistência técnica 24 horas em todo o país. Em caso de pane, pneu furado, chaveiro, reboque, ou seja, precisou da Socicar, você tem em todo o país e a proteção 24 horas. Proteção, segurança que você precisa, a Socicar tem. Você vai ligar agora para 3353-4540 e adquirir a proteção para o seu veículo ou moto. E hoje tem promoção somente para os 50 telespectadores que ligarem agora e falarem que estão assistindo os Donos da Bola. Eu tenho um desconto de R$ 50, já vou mostrar o checão aqui. R$ 50, está aqui, ó. Para os 50 primeiros que ligarem, estou assistindo os Donos da Bola, quero desconto, vai ter o desconto. Assistência 24 horas em todo o Brasil, proteção, tranquilidade e satisfação, somente a Socicar tem para você. Ligue agora 3353-4540, a Socicar é uma parceira. 24 horas é parceira, 24 horas. E agora, ô Sheik, mostra aqui para mim, Sheik, por favor. Olha aqui, agora tem novidade também. Quando você se torna um associado, você recebe esse cartão aqui, o meu já veio personalizado, eu sou parceiro. Você recebe esse cartão aqui, parece um cartão de crédito. Você apresentou, meu amigo, você está salvo, Para entrar lá no bairro do Cadu, mostrou esse cartão aqui, você já está com a senha. Olha, Dimara, por gentileza, jogadores superaram, né, essa desclassificação, então a eliminação.
E alguns dizendo que ficou no passado, parará, parará. Vamos ver o que os jogadores disseram e você analisa na sequência aqui nos Donos da Bola. Roda aí. Marcamos errado e aí deu muito espaço para o Atlético e com alguns erros defensivos também na marcação. Sofremos um resultado que não poderia sofrermos. Jogamos bem, não deixamos o Fluminense jogar. Acho que até agora tem que manter essa sequência boa com esse campeonato. Acho que é esse o caminho que a gente tem que seguir, essa pegada, essa atitude. E se a gente continuar assim, a gente briga por coisa grande na competição. Os gols saíram, que na Libertadores não estava saindo, mas hoje saiu, mas mais uma vez a equipe está de parabéns, se impôs dentro de campo. Uma formação que o professor Levi tem confiança. Jogar eu e o Dato ali de volante, segundo volante, um lado do outro e deu resultado. É manter isso, pezinho no chão, porque esse ano vem coisas boas aí para essa torcida maravilhosa aí. Vitória importante, né? É o começo de campeonato, mas a gente tem que estar sempre vencendo, principalmente dentro de casa, que isso valeu como se fosse uma vitória dentro de casa, porque a gente possa estar sempre brigando na parte de cima da tabela. É o começo, mas a gente quer estar sempre em cima e é importante estar sempre vencendo. Frase nova, Dimar, é o começo, mas os 3 pontos somados ontem valem exatamente os mesmos 3 da última rodada do Brasileiro. Isso. Frase nova, dita por um grande filósofo chamado Cadu Donel Júnior. Não. Ele não falou isso, não. Catuzinho não falou, não. Foi o Léo mesmo que falou. Olha só. Importante quando o Luan coloca ali, e essa formação que o Atlético usou, principalmente na questão da função, né? Quando você vê o Dátulo e o Luan alternando ali para ajudar o Rafael Carioca, quando você vê o Thiago Ribeiro e o Carlos trabalhando pelos lados de campo para ajudar os laterais, e são situações de jogo que a gente estava vendo o Atlético meio embolado nessa situação. Talvez o Levi tenha achado mesmo a formação certa, a gente tinha a impressão que ele entraria com o Giovanni Augusto, talvez para uma armação melhor, até pela situação que o Dátulo estava, o Guilherme quis ir para esse jogo, o Levi falou, vamos esperar mais um pouco. Então, a gente tinha uma expectativa em relação à formação. E acho que nesse ponto da função, os jogadores do Atlético têm muito a acrescentar. Quanto tempo fazia já que o Luan não tinha essa disponibilidade de ir e voltar, né? O próprio Dátulo indo e voltando, o Thiago Ribeiro auxiliando, o Carlos auxiliando. Eu acho que o jogo do brasileiro, ele tem que ser um jogo coletivo, ele é diferente, ele não pode ser tão imediatista como é a Libertadores, que você precisa definir determinadas situações, que você tem que ir muito à frente. E o Atlético foi primoroso, tanto em termos ofensivos quanto na marcação. Quando a gente diz assim, olha, o Fluminense não jogou nada e poderia ter sido uma goleada, o Fluminense tem as suas dificuldades, principalmente defensivas, mas é bom lembrar sempre, ele tem uma situação do meio para frente que é bem melhor. E o Atlético anulou todas essas possibilidades porque fez a marcação também muito bem. Quando todo mundo começa a colocar o Atlético como um super favorito e a gente tem que colocar sempre o pé no chão e saber que é um início de competição, mas é muito em função do que a equipe joga, do que a equipe apresenta. E ontem o Atlético apresentou futebol para ser campeão brasileiro, ponto. Essa jogada aí, esse gol do Gemerson que acabamos de mostrar, me parece que embora o Dátulo estivesse preparando-se para a cobrança e o Luan tenha batido aberto a bola muito rapidamente pela direita, o cruzamento e o gol, eu estou em dúvida, eu gostaria que os nossos repórteres até perguntassem isso, se foi uma jogada ensaiada ou se o Luan realmente teve uma visão que o Dátulo não teve. Né? Porque a presença do espírito. Porque me pareceu uma jogada ensaiada. Sabe? Bom, o Dátulo fica aqui se preparando para bater direto, você mete a bola no lateral, ele bateu o lateral. Foi muito consciente o cruzamento do Patrick. Que, aliás, Patrick, parabéns, viu, meu querido? Parabéns. Você tá a cada jogo, tá passando um pouco mais de confiança. Foi bem no segundo tempo contra o Palmeiras, muito bem contra o Internacional e bem ontem. Muito bem. Então, parabéns mesmo. Olha, deixa eu ver o técnico Levi Coupe, o que ele disse depois do jogo. Roda aí, Genta. Esse que é o grande problema dos clubes do Brasil. Já está ótimo, já é campeão para ser campeão agora. Campeão, depois de uma atuação dessa, o time vem jogando relativamente bem as últimas partidas. Mas eu gostaria de afirmar aqui, para os torcedores principalmente, né? O time está no caminho certo, porque nós precisamos conquistar alguma coisa. Então nós temos que continuar jogando bem e conquistar. Aí você está consolidando o sistema. É muito prematuro afirmar que o time é favorito para campeão, absolutamente. Nós somos candidatos, isso com certeza, né? Porque a grandeza do clube já representa isso. Eu me lembro das avaliações do Corinthians no início da temporada. Quer dizer, agora tem gente querendo pegar os jogadores, que é um negócio absurdo, assim, né? Então, a gente vai muito para cima e muito para baixo.
A pergunta que foi feita para o Levi sobre a questão do favoritismo e tal, e ele deu essa explicação. O que você pensa, até mesmo das declarações do Levi, meio que diminuindo essa euforia toda? Tá certo, é o papel do treinador, colocar como candidato, fugir dos holofotes, é uma declaração meio protocolar, mas no caso do Leverkusen, no caso do treinador, dos jogadores do Atlético, tem que ser isso mesmo, porque depois falam que é arrogância, deixa a análise por conta dos comentaristas mesmo. E só para falar um pouquinho mais da parte tática, foi legal que o Luan disse, atuando ao lado do Dátolo. O Atlético ontem teve o Rafael Carioca como único volante, o Dátolo ficou mesmo mais adiantado na linha dos meias, o Carlos e o Thiago Ribeiro pelos lados do campo, e tem na verdade, o Luan e o Dátolo aqui, o Rafael Carioca aqui um pouco mais atrás. Esses três faziam um preenchimento do meio-campo ali, uma estrutura, uma ocupação dos espaços, que foi muito legal. Então é um esquema que tem que ser utilizado com mais frequência, é ofensivo, ao mesmo tempo dá estrutura ali no meio-campo. Eu gostei muito. O 4-1-4-1, essa formação, já tinha sido utilizada outras vezes. Só que nessa oportunidade com o Luan por dentro, ao lado do Dátolo. Funcionou bem, gostei muito. Gostei também do Thiago Ribeiro. Embora tenha sido... Não foi um primor de atuação, mas foi um jogador que ele conseguiu trabalhar muito bem com o Prato. Conseguiu trabalhar muito bem com o Prato. Jogou muito também. O Prato é impressionante. Não faz gol, pode... não foi tão bem. Participou de quase todos os gols. Exatamente. Abre espaço, ele abre espaço, ele traz a marcação dos zagueiros e por isso o Atlético conseguiu marcar os gols também. Né? O Dátolo é uma preocupação dentro da área para 1, 2 marcadores. E aí o Gemerson tira proveito disso. O Dátolo precisava disso também, que tira um peso, chegar, fazer o gol, a bola na trave dele, do Prato. Eu até achei que o Prato ia arrebentar com o jogo, que ia ter muita bola. Acabou não acontecendo em termos de gol, mas jogou muito. Não, eu estou dizendo em relação aos gols. Mas jogou muito, participou. E você viu o Prato não só parado, estou aqui esperando a bola, não. Ele voltou, auxiliou na marcação, tirou bola lá atrás. Ou seja, o Atlético está fazendo um futebol muito coletivo, de muita entrega. Isso a gente não vê sempre, não. E além de toques rápidos, o Atlético cansou o Fluminense. Isso aí. O Atlético estava na intermediária de ataque, o Fluminense se fechava, o Atlético voltava a bola, girava a bola e o Fluminense correndo. Aí girava, voltava, fazia essa bola girar de um lado para outro e o Fluminense correndo. No segundo tempo, o Fluminense teve 15 minutinhos ali de meio que botou a cabeça para fora, mas aí o Podão veio e passou e mais 15 minutos ali, o Atlético teria metido mais 2, 3. O tempo todo, o Atlético foi o mesmo time, do início ao fim do jogo, sem cansar, com a mesma condição física, nas alternativas que o Levi usou, na mesma composição tática, ele foi a mesma equipe, o que mostra que o banco está respondendo também. Outra peça importante, que vem entrando muito bem, Giovanni Augusto. Entrou muito bem. A função tática do Giovanni Augusto no time é muito interessante, é que às vezes ele pode não aparecer tanto como o Guilherme, nas metidas de bola e tal, mas a função tática dele é muito importante, é o que pede o técnico. E ele está convencendo mais do que todo mundo imaginava. Já era um jogador bem cotado, mas ele chegou chegando mesmo, chegou até jogando o suficiente para ser titular, dependendo do esquema que o Levi quer utilizar. E o Júnior falou do Magno Alves, outro dia eu vi uma estatística interessante. Você sabia que o Magno Alves é apenas um dos 4 jogadores com mais de 400 gols em atividade? Ele está junto com o Messi, com o Cristiano Ronaldo e com o Raul, que jogou 300 anos no Real Madrid e agora está lá no futebol dos Estados Unidos. É o tipo de estatística que vale, porque o cara, tudo bem que ele tem 300 anos de futebol, né? A média não é tão boa assim. Mas ao lado de Cristiano Ronaldo e Messi. Você figurar numa estatística dessa, são números, né? É que nem o Atlético. O Atlético é o maior mandante. Não, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Não tem mais ninguém. É ele, Cristiano Ronaldo e Messi e o Raul com 404, que quase não chega a 400. O Atlético conseguiu os números expressivos, né? O Atlético, parece que o Benfica e mais uns 2 aí, figurou numa lista dos maiores mandantes do mundo. São estatísticas, né? Estatística que o ano passado figurava com o Alex, porque ele estava jogando no Coritiba, ele também estava nessa estatística, como hoje ele já não é mais, virou nosso colega comentarista, ele saiu dessa estatística. Mas aí mostra... Mas é outra estatística, ele é o 3º comentarista com 400 gols. Isso é estatística legal. Eu já fiz 500. Mas aí é bom lembrar o seguinte, como é que a gente está ficando no passado também, né? Porque, assim, efetivamente, você coloca o Magno Alves na idade que ele tem, na história toda, você está colocando com jogadores que estão atuando em idades normais. Aí você vê como o futebol brasileiro está ficando para trás. Mas eu escutei rapidamente, eu preciso falar do Tidelso aqui, o cheiro de pão de queijo aqui já está me atraindo para esse almoço. Eu ouvi uma entrevista do Mazinho,
pai do Rafinha e do Thiago, Bayern e Barcelona, ele explicando, e aí foi perguntado. Ele não falou nenhuma grande novidade, mas é meio que unanimidade dentro desse grupo de ex-jogadores que ganharam Copa do Mundo, que tem uma visão, uma facilidade para entender o que está acontecendo com o futebol brasileiro. Qual o principal problema, papapá, porque a gente não forma tantos craques? Ele falou, primeiro que os jogadores estão indo muito cedo para o exterior, e segundo, base. O problema nas categorias de base. A formação hoje, forma-se um jogador e muito cedo ele deixa o clube e também o trabalho mesmo de não aproveitar o que cada jogador tem como característica principal. Eles moldam um cara para marcar, e automaticamente o cara perde essa condição aí do, como diria aquele antigo locutor, do drible. Olha aqui, como diria Muricy Ramalho, né? Olha, a hora mais gostosa do programa é a hora que a redação sai de lá e vem aqui para dentro. Tem 40 pessoas aqui assistindo o programa. É a hora do pão de queijo Tidelso. Porque é tradicionalmente mineiro, caseiro, incrivelmente saboroso, produzido com mais alto nível de qualidade, matéria-prima de ponta. Eu sei porque eu fui e conheço. O pão de queijo Tidelso está há mais de 15 anos nas mesas do mineiro e pode ir aí para a sua região. É um produto diferenciado, pessoal, não tem nada igual e eu não estou exagerando não. Pão de queijo recheado Tidelso é o grande sucesso. Por onde você encontrar, todos comentarão, porque são pão de queijos recheados nos sabores requeijão, frango, calabresa e cheddar. Esse de cheddar aí é sacanagem. Olha só, o pão de queijo recheado lanche é o produto ideal para você que possui lanchonete, cafeteria e padaria. Está pensando em melhorar as suas vendas? Seja um distribuidor Tidelso. Você consumidor que for alguma padaria ou lanchonete, se não for Tidelso, não aceite! Você merece Tidelso, pão de queijo recheado mini. Vamos mostrar de novo. É um tamanho um pouquinho menor. Você gosta dele menorzinho? Então é o seguinte, é ideal para supermercados. Então você que é empresário da área supermercadista, tenha Tidelso aí na sua gôndola. Aumente suas vendas. Quando você for ao supermercado, exija o pão de queijo Tidelso. Você e sua família merecem sempre o melhor do mundo. Ligue agora, 31 é o código, 3589-6464. Faça seu pedido acima de 5 quilos. A entrega é grátis aí na porta da sua casa. A promoção é válida para pessoas físicas de Belo Horizonte e região. Então você vai conferir nesse site que está aqui embaixo, tá? Se a sua cidade faz parte das cidades cadastradas. Se fizer, entrega acima de 5 quilos de graça aí na sua porta. Pão de queijo Tidelso, o melhor do mundo. Esse até o Messi come e acha bom. Olha, vamos à cidade de Santos, Vila Belmiro. O Cruzeiro repetiu as mesmas dificuldades jogando fora. Você lembra que isso era uma coisa que afligia o Atlético? Jogar fora era um problema. E o Cruzeiro jogou fora e realmente não jogou bem. O Fábio, mais uma vez, salvou. Roda aí os melhores momentos para a gente comentar aqui, por gentileza. Olha aí, os melhores momentos. Gilmar, começa com você. O que você achou desse Cruzeiro e Santos, Santos e Cruzeiro? Por que o Cruzeiro perdeu? Poderia ser um placar mais elástico? Onde estão os problemas? Onde errou o técnico o técnico Marcelo Oliveira? O que deve fazer para acertar o time no jogo contra o River Plate? 10 segundos, Gilmar. Mena, Mike fora, Leandro Damião, são situações que realmente, em relação ao time que venceu o São Paulo e passou para a Libertadores, muda um pouco o contexto. Agora, o Cruzeiro tem um problema sério nas finalizações. O Henrique Dourado não vem mostrando realmente que pode ser jogador na sub... você vai me desculpar, mas não está mostrando que ele pode ser. Ele nem pegou na bola. Não pegou. E é uma situação que o Cruzeiro tem que tomar muito cuidado. Claro que a gente está falando de início de brasileiro, são 2 jogos que não vencem e tudo, mas não dá para dizer que esses jogadores também não estão com a cabeça numa decisão importante, como é o caso da Libertadores. A gente sabe da importância do brasileiro. Talvez o único jogador que esteja com a cabeça no campo quando está acontecendo a história é o Fábio. Porque ele está na cabeça da Libertadores, do brasileiro. O que está acontecendo com esse menino Fábio? Não é? Para ele tanto faz qualquer competição, ele quer mostrar para todo mundo que é ele, que é definitivo, está numa fase fantástica o Fábio, está salvando o Cruzeiro em todas as situações. A gente fica numa dúvida quando vai avaliar Fábio e Vitor, né? Que agora o Fábio está pegando mais do que o Vitor, mas há um tempo atrás era o contrário. Mas isso depende muito, eles são tão equilibrados que isso depende muito até da fase do próprio time. Os jogos, a necessidade o que acontece de o time ser mais exigido, né? O Cruzeiro está sendo mais bombardeado. É um problema para você? O Fábio está aparecendo
porque o time tem sérios problemas defensivos? Depende do jogo. Na quarta-feira ele apareceu porque foi para os pênaltis. O Cruzeiro não foi ameaçado em nenhum momento. Jogou muito bem, o São Paulo não atacou, só que foi para os pênaltis e ele salvou. Ontem o Cruzeiro foi muito atacado, aí sim foi um problema. Ele salvou porque teve que aparecer com a bola rolando mesmo. Não foi classificação, presença do Fábio nos pênaltis. Mas pode voltar demais. Você respondeu eu só queria falar... 50 das 120 perguntas. Eu só queria falar do Arrascaeta, né? Uma situação que a gente continua cobrando, essa movimentação dele, essa armação do Cruzeiro continua sendo um problema. A gente comentou hoje na Band News, o Cruzeiro em termos de time titular, quando ele está com a equipe titular e tal, assim, ele mostra um contexto mais acertado de time. Quando ele mexe em qualquer que seja a posição, começam a aparecer todas as dificuldades. Se é o lateral que não chega tanto, se é o centroavante que não está ali. Então, o que isso significa? Significa que o banco não está respondendo tanto, né? Essa mobilização do Cruzeiro em relação, e eu sei que eles estão mobilizados em termos de Libertadores e tudo, mas existe no meio do caminho uma competição que é o Campeonato Brasileiro. Então a gente só espera que essa regularidade, essa história volte ao Cruzeiro e que ele seja o time do jogo do São Paulo, que o Marcelo cansou de usar de exemplo ontem, no jogo do River. Acho que essa é a necessidade do Cruzeiro, mas que qualquer mexida o Cruzeiro ressente muito, ele está ressentindo muito. Ô, Brasil, eu vou fazer a pergunta para você que me chega agora e cai aqui no meu orifício auricular. Eu hoje na Band News, antes de fazer a pergunta, eu vou fazer um breve comentário. Eu hoje na Band News disse o seguinte, que também é uma frase nova. O Cruzeiro não pode jogar todo o foco para a Libertadores e esquecer do Campeonato Brasileiro, porque a bola pune também nos pontos corridos. E tirar uma diferença de 6, 8, 10 pontos num campeonato de pontos corridos é sempre muito difícil. Agora a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: é um problema para você? O foco está de fato na Libertadores ou o time tem problemas? E mesmo classificando para cima do São Paulo e tal, é um time que ainda não passa confiança para o torcedor. A gente conversando com o torcedor do Cruzeiro está preocupadíssimo. Tem muita gente muito apreensiva com relação a isso. Eu entendo que o Cruzeiro está certo de focar na Libertadores. O quê? Entendo, até porque é o seguinte, o Cruzeiro é um time que começou a jogar agora, na Libertadores, diante do São Paulo. Antes não vinha convencendo. Tem isso que a Dimara falou, o Cadu também colocou, a questão da limitação do grupo que acaba não respondendo, aqueles jogadores que entram e não vêm fazendo a diferença. Por exemplo, um Joel mesmo, que a gente elogiou muitas vezes, teve oportunidade, não fez a diferença, hoje quase a gente não vê falar de Joel. Para mim é um grande erro. E aí você olha, o Dourado, eu vejo também todo mundo crucificando, o Dourado... Primeiro que a bola tem que chegar. Segundo que não é o estilo dele de sair e buscar um gol. Ele depende de que a bola chegue para ele. Defendendo o cara que você gosta. Discordo com você. O ídolo dele. Mas eu critico os meus ídolos também. A bola tem que chegar. Não é esse cara de movimentação igual o Damião. Ele é mais estático. E isso gera dificuldade. Aí você vê também o próprio Fabrício. Muita gente falando barbaridade. Se você não tem ritmo de jogo, você vai entrar, você vai ter algumas dificuldades. E querendo ou não... Mesmo o Mike tendo apenas apresentado lampejos, é o Mike. Ele é um cara diferente. O Damião, toda a luta que ele imprime, a movimentação. Por isso que eu entendo que o Cruzeiro focar na Libertadores não é pecado. E entendo também que o Marcelo, até para evitar esse tipo de situação, pode colocar outros jogadores, para que eles tenham mais sequência, para que não se distanciem no Brasileiro. Mas se você também for analisar, o Cruzeiro perdeu para o líder, que é o Corinthians, mesmo contestado é o líder, e o Santos, que é uma equipe que tem uma certa qualidade. O Santos tem um quarteto que é enfoguetado e que se não perder um jogador desse quarteto, de Giovani, Lucas Lima, o Ricardo Oliveira e o Robinho, se esse quarteto for mantido, o Santos, que tem problemas defensivos sim. Pode se dar muito bem. Né? Também acho. Então, esse quarteto é bom. Agora, ainda sobre o Cruzeiro, o Henrique Dourado, quando eu digo aqui que eu gosto, que eu brinco, eu falo, é meu ídolo, é mais pela entrega, né? Um cara que corre, um cara que busca, um cara que não tem bola perdida e tal, mas morre aí. Ele não é a salvação. Muito bem também. E bate pênalti bem. Ele não é a salvação e nem vai resolver os problemas de carência de gol no Cruzeiro. Não, mas é sério. Bom, cara. O grande problema na minha avaliação é que tá muito óbvio. Você tirar o Damião, botar o Dourado. Tira o Damião, coloca o Dourado. Então, por que tem que continuar jogando com homem de referência? Não, mas nessa aí eu acho que não dá para cornetar o Marcelo, não. Não. Por que não?
Por que não pode? Porque o Dourado... Não dá pra mudar, botar um time mais veloz? Qual o problema? Ele fez isso ontem, Everton. Ele tirou o Dourado e colocou o Joel. Cadu, por que o time que está tão lento foi muito rápido e correu muito contra o São Paulo? Porque mas em outros jogos é um time lento. Ele é um finalizador. Por que um time lento não pode trabalhar outras alternativas? E aí, vocês pegam tanto no pé do Joel... Vocês pegam tanto no pé do Riascos. Eles né? Aí jogando. fala, pô, mas o Riascos não teve sequência, pô. Quando ele entrou foi um fiasco. Mas Júnior Brasil, mas outros jogadores também entraram nesse time, não renderam, mas com o tempo. Eu vou te dar um exemplo. Peraí que eu vou te dar um exemplo. Peraí que eu vou te dar um exemplo. O Mena entrou e vocês pediram a cabeça do Mena. Hoje o Mena jogou bem contra o São Paulo. E aí, hoje, você já falou aí da falta que ele fez. Aí agora, por que não pode mudar? Por que não pode o Cruzeiro? Por que o Cruzeiro não pode atuar sem um homem de referência com mais velocidade? Pode, mas por que não dá sequência pro cara também? Na verdade, essa discussão eu não sei se ela vale tanto a pena, porque o Cruzeiro, quando a gente pensa no time titular, tem um centroavante que está respondendo muito bem. Então tem que manter o seu esquema com homem de referência, que é o Leandro Damião, um dos melhores jogadores do time esse ano. Na ausência dele? Na ausência dele, o Dourado teve poucas oportunidades. Eu acho que pelo menos ontem valia insistir um pouco com o cara. Mas você viu que no segundo tempo, o Marcelo já testou outra formação. Aí sim, com o homem de velocidade, que é o Joel, e também não deu certo. Você não gostou? Você sabe o que foi a diferença? Se você tivesse que repetir, você repetiria qual formação? Eu colocaria com o Joel, para começar jogando. Então você... Obrigado. Então você acabou comprando meu voto. Mas a partir de agora... Mas o Alisson tá voltando, que é o cara ali, né, gente? Teoricamente, centroavante não. Não. É o cara para auxiliar sem centroavante. A grande diferença do jogo ontem passou pelos quartetos de frente. O Santos teve o Giovani jogando bem, o Lucas Lima jogando bem e o Robinho jogando bem. O Ricardo Oliveira ficou mais apagado. No quarteto do Cruzeiro, só o Marquinhos jogou bem. O Henrique Dourado não participou do jogo, o Arrascaeta não jogou bem, o Gabriel Xavier não entrou bem e o William não jogou bem. Ontem eu recebi 200 mensagens de torcedores pedindo a cabeça do Marquinhos de novo. O torcedor Marquinhos, eu também achei que jogou. Só que o que está acontecendo é o seguinte, hoje o Marquinhos é um jogador indispensável. De frente é indispensável. Os caras só cornetam ele. Se ele perde agora, um gol, gente, ele é o que arriscou. Para mim, o que está faltando para mim, ídolo, eu não estou comparando a qualidade dos jogadores do Cruzeiro hoje com aqueles que estiveram e foram campeões aqui, não é isso. Mas aquele Cruzeiro que jogou aqui em 2013 e 2014, ele se movimentava demais. O Everton estava pela direita, o Goulart corria tudo, o William estava na esquerda, ia para a direita, estava na direita, ia para a esquerda. Tinha uma variação impressionante. Esse é mais lento, esse é óbvio, esse é pragmático, esse é usual. E na quarta, mas quando aí, não foi, funcionou. O Marcelo, e na quarta, quando não foi, funcionou. Você está lindo demais hoje. Mas você lembra quando você resumiu o que eu queria dizer. Por que na quarta jogou muito e nos outros jogos não? Porque na quarta correu mais, se movimentou mais. Porque o William saiu da esquerda e foi para o meio, o Arrascaeta saiu do meio e foi para a esquerda. Agora, você lembra quando você falou no Atlético, da ausência do Marcos Rocha e do Prato? Querendo ou não, hoje no Cruzeiro, como não tem esse craque, não tem esse cara diferente, quando você muda 3 peças, e 3 peças um pouquinho acima da média, faz uma diferença absurda. E aí você pega, na hora que o Mena faz sua melhor partida, ele não estava, tá mais do que certo, não tem problema nenhum. Até porque a gente elogiou demais o Fabrício, e acabou, não aconteceu. Aí você perde o Mike, você não tem o Ceará, não tem jeito. Para. Olha aqui, presta atenção nessas perguntas que eu vou fazer para você agora, que são muito importantes. Você dorme e acorda cansado? Você se sente irritado? Sua libido está diminuída? Você ronca? Se alguma de suas perguntas foram positivas, você corre o risco de ter apneia do sono, que é um distúrbio que acomete 30% da população mundial, e você precisa entender que está na hora de parar de roncar. O ronco é coisa muito séria, traz problemas seríssimos para o seu coração, então eu tenho a solução para você aqui. A Home Hosp é uma empresa especializada em detectar e tratar os distúrbios do sono. Você vai ligar para 3087 1336, 3087 1336 e tirar todas as suas dúvidas sobre os tratamentos para o distúrbio do sono. O tratamento ouro, que é para acabar imediatamente com o seu ronco, ele é a base do uso desse aparelho aqui, que você vai ver agora, chamado CPAP. Olha que bacana, pessoal, o CPAP leva a oxigenação necessária para que você não tenha mais apneia noturna, acabando de vez com o ronco e fazendo você se sentir uma pessoa bem mais disposta e saudável.
Venha conhecer a Home Hosp, porque você terá a qualidade de vida de volta e aquela qualidade que você merece, o melhor, sem ronco. Ligue agora para 3087 1336 e agende sua visita. O CPAP é muito bacana, você coloca ele aqui, passa esse elástico por trás da cabeça e dorme realmente o sono dos deuses. Vocês estão entendendo como é que é o negócio? Deixa eu chamar o Cruzeiro aqui, já está em Belo Horizonte na terça, não é? Aí ele vai amanhã, também conhecida como amanhã, ele vai para a Argentina. O River é o time pela Libertadores, mas ainda tem um projeto e se projeta no Brasileirão. Diogo Ramalho acordou cedo, foi receber o Cruzeiro, ouviu alguns jogadores e a gente vê agora. Roda aí. Olá, Everton, boa tarde. O Cruzeiro desembarcou aqui no aeroporto de Confins. O time é o lanterna do Campeonato Brasileiro. 2 jogos, 2 derrotas. A última neste domingo para o Santos. Uma situação que, embora a Libertadores seja prioridade no clube, preocupa. Com certeza preocupa, né? Claro que é início da competição, mas temos que ficar espertos, né? Estamos focados na Libertadores, mas o Campeonato Brasileiro é importantíssimo, né? Ainda tem uma possibilidade de passar para a próxima fase, né? Aí a Copa América para a competição, né? Então aí já foco total no Brasileiro. A preparação para o jogo contra o River Plate já teve início. Inclui ainda treinamento aqui em Belo Horizonte, amanhã na Toca da Raposa. O embarque que acontece também nesta terça-feira, às 9 horas da noite, para a Argentina, onde a equipe ainda faz um treinamento na quarta-feira. E aí na quinta, a bola rola neste primeiro jogo do confronto das quartas de final da Copa Libertadores da América. O atacante Leandro Damião volta ao time. Ele não encarou o Santos pelo Brasileirão por força de contrato e está já à disposição do técnico Marcelo Oliveira. Deve também enfrentar a Ponte Preta, adversária do Campeonato Brasileiro, no próximo final de semana. É com você, Everton. Forte abraço. Outro para você, Ramalho. Semana passada eu fui até a Toca da Raposa. Vamos usar, aliás, daqui a pouco eles querem usar no Natal, a entrevista que eu fiz com o Damião. O Damião é um sujeito extremamente simples e tal. E eu perguntei para ele, Damião, por que você está tão bem no Cruzeiro e tal? E não passou muito bem pelo Santos. Você vai saber agora por que ele está bem aqui. Porque outro dia eu estava pensando, toda vez que uma coisa... Aliás, deixa eu mostrar aqui. Mostra aqui. Aqui, ó. Está na minha mão aqui, viu, gente? Presta atenção aí. Tá na minha mão aqui o motivo que leva... Damião, vou te mandar uma caixa, Damião, que você está demais. Né? Você tá tomando aqui o Forte Erete. O Forte Erete, meu amigo, ele vai trazer de volta aquele apetite sexual, aquela vontade que você sempre teve e que perdeu com o passar do tempo, né? Ficou, às vezes, o trabalho, né? O trabalho faz você se preocupar e aí a vida sexual dá aquela queda e tal, mas o Forte Erete está aqui. E esse aqui, além de trazer de volta e te transformar num sex machine, você compra e quando você pede, né? Ele chega ali 34016800, ele chega aí na sua casa ou no seu trabalho, numa caixinha, parecendo uma caixinha de bombom, ninguém vai saber que você está comprando. Vai chegar como se fosse uma caixinha de bombom e vai te transformar realmente no grande sex machine. 72 horas de muito prazer. Ô, gente, 72 horas de prazer, convenhamos, né? É muito tempo, é ou não é? É muito tempo. E só o Forte Erete faz isso para você. Mostra de novo aqui, Emerson Sheik. Nós só arrumamos um cinegrafista aqui que parece o Sheik, mas gosta de dar selinho na gente. Que coisa. Forte Erete Mega Turbo, tá arrebentando. 34016800. Peça já o seu. Chega rápido na sua em qualquer lugar do estado, tá? Você aí de Montes Claros aí, você de Brasília de Minas, alô Poços de Caldas, tem hotéis bons aí, você toma e vai pro hotel. 34016800. Eu vou para um rápido intervalo, mas é rapidinho, lá e cá e volta em 2 minutos. Até já.